Olá, olá pessoal, aqui é o Márcio César, vamos para mais uma aula. Agora vamos falar do que nós vamos trabalhar com essas videoaulas. E para isso a gente vai apresentar duas coisinhas, o modelo de padrão do que nós vamos estruturar no nosso projeto e o que nós vamos criar, beleza? Então essa aula é de Web 3, vamos seguir com a explicação. A primeira parte da explicação é falar sobre MVC. E quando eu falo de MVC, está aí o que eu tenho no padrão MVC. As siglas MVC, elas significam modelo, visão e controller, ou model, view e control em inglês. Controller, na verdade. Controller. E quando você olha para essas três letrinhas, quando você olha para ela, nada mais, nada menos, é uma fragmentação, é uma organização das suas pastas dentro do projeto. Então, olha só que interessante. Notem que então nós temos representado ali um computador, ele está no canto superior direito, e esse computador ele faz um request, ou seja, ele faz uma solicitação. E toda vez que ele bate e faz uma solicitação, ele faz solicitação a quem? Ele faz uma solicitação a um controller. O controller ele tem o papel de saber para onde ele vai chamar. Opa, eu preciso de alguma coisa do banco de dados? Se eu precisar de alguma coisa do banco de dados, ele vai até o model, se conecta depois ao banco, faz o que precisa ter no banco e depois, eu preciso devolver algo para o meu usuário que chamou. Aí é a visão ou a view que faz o papel de responder para quem chamou. Olha que interessante. Então notem que dentro da arquitetura MVC eu crio uma organização de pastas, mas nessa organização de pastas elas vão estar todas fragmentadas, ou seja, você vai estar programando para colocar todos os itens referente a cada uma das letras a serem mencionadas. Opa, estou desenvolvendo meu código para ter o acesso inicial, para que o meu usuário possa receber alguma coisa. Quem ele acessou? Ele chegou no controller. O controller precisa devolver para o usuário a página de internet, o front-end para o browser. O que ele vai acontecer? Ele vai responder, ele vai mandar para a view, vai enviar os dados para a view, e a view vai fazer para ele a resposta do que ele precisa. Olha que interessante. Então, se ele não precisar, ele vai fazer só essa camada. Bateu no controller, bateu na view, respondeu, os dados seguiram para o computador que está solicitando. Então, esse padrão arquitetural ele tem como finalidade organizar o projeto internamente para o desenvolvedor, mas em contrapartida ele tem as suas regras definidas de programação para que cada item ou cada fragmentação dessas pastas tenha as informações necessárias para acessar um determinado item ou para fazer alguma coisa. Beleza? Uma explicação bem sucinta, uma explicação bem simples, tá? Mas ao longo do desenvolvimento, ao longo dos trabalhos que nós vamos fazer, vai ficar muito mais claro. E quando nós falamos desse modelo de desenvolvimento, a primeira coisa que nós olhamos, a gente fala de API. O que é o API? É um acrônimo de uma palavra inglesa chamada Application Program Interface, ou traduzindo isso, interface de programação de aplicação. O que é isso, então? Trata-se de um conjunto de rotinas e padrões estabelecidos e documentados por uma aplicação A para que as outras aplicações consigam utilizar as funcionalidades dessa aplicação A sem precisar conhecer detalhes da implementação do software. Olha que interessante, então. Então é algo que eu programo para disponibilizar, para ajudar uma outro tipo de programação, um outro software. Entenderam? Então eu desenvolvo algo, eu desenvolvo uma rotina, desenvolvo alguma coisa que eu consumo através de uma outra aplicação e essa aplicação faz o quê? Faz a ligação do que eu estou programando. Por exemplo, eu crio um código que ele vai fazer o quê? A função de somar, algo que nós conhecemos, algo simples. E o que eu faço então? Eu crio agora uma página que consome essa API, eu mando o valor 1, mando o valor 2, ele pega os dois valores, lá dentro já tem toda a regra para somar as duas numerações e devolver o resultado da soma. Então a API, nada mais nada menos, é o quê? É esse camarada que vai, através desses padrões de rotina, que vai devolver para o usuário ou para o programa que estiver chamando. Beleza? Essa é a parte simples de API. Aí quando nós falamos de REST, olha só que interessante, a palavra REST significa o quê? Representation State Transfer. O que é em português isso? Que é a transferência de estado representacional. Trata-se o quê? De uma abstração de arquitetura web. Então quando a gente olha para isso, porque
Aí a gente fala assim, puxa vida, você está falando de duas palavrinhas diferentes? É, eu estou falando de API REST, ou seja, o que nós vamos criar, API REST. Notem que eu até coloquei ali para vocês, ó, quando nós temos os dois termos REST e RESTful, nada mais nada menos, os ambos representam a mesma coisa. Então, entretanto, os ambos representam os mesmos princípios. Sistemas que utilizam os princípios REST são chamados de RESTful. É em a criação de um projeto com interface bem definidas. Então, o que é isso, então? Onde você detalha a sua interface, detalha todos os papéis do que vai ser feito. Então, quando nós desenvolvemos uma API REST, o que eu estou fazendo, então? Eu estou lembrando do conceito de API, que eu estou desenvolvendo um componente, só que eu estou colocando esse componente para estar fazendo o quê? Uma arquitetura, uma estruturação para estar na web. E olha que interessante. Então nós vamos criar uma API da internet, uma API que é consumida por exemplo, dispositivos de mobile, eles são consumidos por outras páginas de internet. Então, o que você está fazendo? Então, você está criando uma série de padrões de programação onde elas vão ser consumidas e vão ser devolvidas para quem estiver chamando. Eu espero que nessa simples explicação vocês entendam, mas olha só para esse outro desenho. Quando eu olho para a API REST, olha só, eu tenho um cliente que acessa a API que está na internet, que é a API RESTful, por exemplo, aí ela faz tudo o que precisa fazer, vai no banco de dados, acessa os dados, né, e devolve para o cliente. Então, olhando a grosso modo, a camada que nós vamos trabalhar ou que nós vamos programar, ela está o quê? Ela está representada aqui, ó, como se nessa nuvenzinha, como foi colocada aqui. Ou seja, é isso que nós vamos trabalhar em algo que não tem uma interface em si, só que ela pode ser consumida tanto num aplicativo mobile ou tanto num aplicativo de internet ou até mesmo um aplicativo de desktop com acesso à internet. Então notem que é bem interessante saber que esse desenvolvimento é muito utilizado nos dias de hoje. Beleza? Eu espero que nessas poucas palavras vocês tenham entendido. É isso que nós vamos trabalhar e ao longo das videoaulas, ao longo dos trabalhos, vocês vão entendendo melhor o que é desenvolvimento de API RESTful. Beleza? Então, obrigado, pessoal. Mantenham-se seguros e fiquem com Deus.